Desculpa, Bia, te interromper, mas é que acabou de sair uma decisão importante. Vou voltar com a Janaína Camelo agora. Obrigada, Bia, pelas informações, porque o STF acaba de declarar trânsito em julgado do caso de Bolsonaro, Ramagem. Breaking news agora, o STF acabou de declarar, então, o cumprimento da pena já pode começar a partir de agora. Janaína Camelo volta, então, direto de Brasília. Jana, a decisão diz o quê? Por favor, atualiza pra gente. Pois é, Márcia, acabou de sair, a gente tinha acabado de entrar aqui no link dizendo sobre os recursos, né, ali da defesa de Bolsonaro, mas aí veio a decisão aqui do STF, da Secretaria Judiciária, dizendo o seguinte, que os acórdãos publicados no dia 18 de novembro agora, do julgamento que condenou Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas, já transitou em julgado para os processos específicos de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Anderson Torres, que foram os que não apresentaram os embargos de declaração até ontem. Então, está decidido pelo STF que os processos do núcleo crucial contra Jair Bolsonaro encerrou. Não cabe mais recurso, Márcia, não só contra Jair Bolsonaro, mas no caso do processo de Alexandre Ramagem e também de Anderson Torres. Então, está transitado em julgado, quer dizer que não cabe mais recursos, não cabendo mais recursos, o processo está encerrado, agora as penas devem ser executadas. O que o STF está dizendo agora no momento, que ainda não há uma informação sobre quando essa pena deve ser executada, porque ainda tem um processo ali burocrático, dinâmico com relação a essa avaliação, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes para várias de execuções penais, né? O ministro ainda precisa fazer uma ordem de execução da pena, enviar essa ordem de execução para várias de execuções penais, que aí a vara de execuções penais vai ali definir qual o melhor procedimento para o cumprimento dessa pena. No caso de Jair Bolsonaro, foi uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão, que agora ele vai precisar começar a cumprir inicialmente em regime fechado. Então, o processo contra Jair Bolsonaro está encerrado aqui no STF, não cabe mais recursos, foi o que está decidido aí com relação ao julgamento do núcleo crucial contra Jair Bolsonaro e também contra Anderson Torres e também contra Alexandre Ramagem, porque não apresentaram os recursos ali, o embargo de declaração até ontem, que era o prazo final ali para que isso fosse apresentado. Havia uma expectativa que se, em tese ali, né, poderia apresentar ainda até o dia 3 de novembro, até o dia 3 de dezembro, desculpa, um outro recurso, seriam os embargos infringentes, em tese poderia, mas o ministro já entendeu ali que esse processo deve ser encerrado. Agora é saber quando que, de fato, Jair Bolsonaro pode começar a cumprir essa pena. A expectativa é que isso deve ser uma coisa breve, como, por exemplo, aconteceu no caso de Mauro Cid, né? Mauro Cid já está cumprindo essa pena, o processo dele foi transitado e julgado e logo na sequência o ministro Alexandre de Moraes decidiu que ele já sim poderia cumprir essa pena. Então, isso deve acontecer da mesma forma também no caso desses 3 condenados, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e também Anderson Torres. Agora é decidir, né, Márcia, aquela questão toda que a gente tem discutido nesses últimos dias, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro vai cumprir essa pena, inicialmente em regime fechado. Hoje a gente sabe que ele está em prisão preventiva, lá na Superintendência da Polícia Federal, aqui em Brasília, mas não quer dizer que será lá que ele vai cumprir inicialmente essa pena em regime fechado. Há também toda a expectativa da defesa de Jair Bolsonaro pedir para o STF que o ex-presidente cumpra essa pena em prisão domiciliar, levando em conta ali as razões de saúde, né, complicações de saúde que o ex-presidente tem passado depois das cirurgias que ele já foi submetido. Então, essa é a tendência, que o ministro aceite, inclusive, esse pedido para que ele cumpra essa pena em prisão domiciliar, como ele já estava ali em prisão domiciliar nos últimos meses, mas que ele inicialmente ali, pelo menos por até uma semana, ele faça esse cumprimento dessa pena. Realmente ainda não se sabe se na penitenciária aqui do Distrito Federal, que é a Papuda, ou se na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, que é onde ele está preso preventivamente, ou então, por exemplo, nas instalações do Exército, porque em razão dele ser ali o capitão reformado do Exército, isso tudo ainda vai ser discutido, a gente vai conhecer isso, na verdade, em breve, com relação onde exatamente Jair Bolsonaro vai cumprir essa pena. Isso vai ser determinado pelo juiz do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ele precisa ainda enviar essa ordem de execução para várias de execuções penais.
viu, Márcia? Isso em breve a gente deve ficar sabendo por aqui. Assim que essa notícia surgir, a gente já passa aqui para vocês, viu? Márcia. Perfeito. Muito obrigada, então, Janaína Camelo, pelas suas informações. Vamos chamar os nossos analistas rapidamente para começar, então, a destrinchar essa informação que acaba de chegar, essa decisão do STF. Diego Tavares, você acredita que Alexandre de Moraes se antecipou para evitar mais confusão? Exatamente, Márcia Dantas. Nós tínhamos uma discussão muito acalorada sobre a legalidade da prisão agora de Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal. Talvez a antecipação desse trânsito em julgado seja uma forma de colocar um pano quente sobre essa polêmica, porque afinal de contas, a partir de agora, Bolsonaro passa a estar preso, não mais em caráter preventivo, não é mais uma prisão cautelar, e sim a prisão para o cumprimento de pena. Mas isso abre uma nova polêmica, afinal de contas, nós já debatemos aqui hoje, ainda existia a possibilidade, inclusive esse recurso está em preparação pelos advogados de Jair Bolsonaro, da interposição dos chamados embargos infringentes. Esse prazo ainda se esgotaria em alguns dias. Então isso abre a possibilidade de que hoje seja interposto um novo recurso para a discussão da antecipação desse trânsito em julgado, aumentando assim o debate jurídico sobre a legalidade e, claro, colocando mais uma polêmica sobre inobservância do devido processo legal em todas essas ações que Jair Bolsonaro enfrenta no Supremo Tribunal Federal. Talvez tenha sido uma forma de Alexandre de Moraes tentar apagar essa fogueira, só que ao invés de usar água, usou mais um pouquinho de gasolina. A gente vai falar também com a Priscila Silveira sobre essa decisão. Só quero trazer uma informação que, na verdade, é uma decisão que ainda não foi feita, como a Janaína disse, para onde o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser levado. Acabamos de conversar rapidamente com o governador Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal. Por enquanto, o governo não foi avisado se essa prisão será na Papuda. Então, não há nenhum planejamento, a princípio, de que Jair Bolsonaro será levado para a Papuda. Por enquanto, o governador Ibanez Rocha não está avisado sobre isso. Priscila, queria uma avaliação sua. Politicamente, Bolsonaro ir para a Papuda ou ficar na Polícia Federal ou ir para um quartel, esse local onde ele pode ficar, terá um apelo político diferente? Inclusive, os seus apoiadores poderiam utilizar isso até para manifestações mais ou menos graves? Vitória, a gente vai precisar separar aqui em duas situações, né, para a gente explicar exatamente a sua pergunta. A primeira é que hoje ele está na cela da Polícia Federal, tendo em vista que ele está preso preventivamente, ou seja, antes do trânsito em julgado, antes de uma possibilidade de falar que ele fez ou que ele não fez, ou que ele venha ter feito aqueles crimes que foram imputados juntamente com ele e o filho dele. Agora, a partir do momento em que há o trânsito em julgado, então, outro dia até as pessoas me perguntaram, muito similar ao que aconteceu ao atual presidente, que também ficou preso na sede da Polícia Federal? Exato, porque até então, naquela época, ele estava preso preventivamente. Então, a prisão do ex-presidente na cela ali da Polícia Federal, ela está atrelada ao fato de ser uma prisão preventiva. Com o trânsito em julgado, Vitória, a gente precisa explicar que ele deveria ir inicialmente a um regime fechado, já que o Código Penal, lá no artigo 33, ele diz que se a pena é maior que 8 anos, regime outro não terá que não o regime fechado. Entretanto, duas coisas aqui a gente precisa colocar. Ele é um militar reformado e há uma discussão se, em razão dele ser militar reformado, para crimes comuns ele teria a possibilidade de cumprir essa pena em quartel. E a segunda, que eu acho que vai acontecer nos próximos dias, é de que ele vá, sim, retornar, ter a possibilidade dessa pena que é de regime fechado ser cumprido, que ele possa cumprir em prisão domiciliar, porque certamente a defesa dele vai pleitear isso ao STF, lembrando que a prisão domiciliar também é uma excepcionalidade depois que acontece o trânsito em julgado. E o que é o trânsito em julgado? Não há mais nenhum recurso a ser feito ou não cabe mais nenhum recurso ou a defesa se conforma com aquela decisão.